Estamos na quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós estudamos já as três primeiras, foram incríveis momentos especiais de entender quem foi esse homem, realmente um homem poderoso, diferenciado. E hoje nós vamos estudar um momento difícil do apóstolo Paulo diante de homens poderosos de Roma. Como ele encarou estes homens que eram tão violentos, tão políticos em tudo que faziam, como ele vai lidar com todo esse conflito com o objetivo de ir até César. Então, se o desejo dele era ir para César, então para César realmente ele foi. Então eu quero começar com o mapa, para a gente se situar aí no Oriente Médio, né, onde tudo passa na palavra de Deus. Nós estamos em Cesareia, tá vendo aí no pontinho? Cesareia, ele saiu de Jerusalém para ser julgado em Cesareia pelos governadores romanos. Então vale lembrar que essa região tinha uma mistura de poder. Tinha o poder religioso dos sacerdotes, também tinha reis judeus, reis de origem judaica em algumas províncias dessa região, e também tinha o governo romano. Os governadores também eram chamados de procuradores romanos, e eram homens poderosos, importantes, mas alguns muito corruptos e violentos, como Pôncio Pilatos, como também falamos sobre Félix, né? Cara também terrível. E hoje nós vamos falar sobre Festo, tá certo? Vamos entender um pouquinho sobre Cesareia, uma cidade muito importante, Cesareia Marítima. Tem duas Cesareias na Bíblia, tem a de Filipe, que é no norte de Israel, região ali das nascentes do Jordão. A Cesareia que nós estamos falando é a Cesareia Marítima. Então você vai ver uma imagem que é exatamente como está nos dias de hoje Cesareia. Então aí são as ruínas da cidade antiga de Cesareia, da época do apóstolo Paulo, essa região mais abaixo, próximo às águas, onde Paulo ficou preso, ao pretório de Herodes, o pretório palácio de Herodes. Lá de esquerda está vendo a Hípica, lá no fundo o teatro. Então a cidade de Cesareia, todo o seu poder político estava concentrado nesta imagem aí. Tem também um desenho que ilustra como era o pretório de Herodes e o seu palácio. Lembrando que nós estamos falando de Herodes o Grande, o primeiro Herodes, né? aquele Herodes antes de Cristo, que fez grandes construções monumentais para agradar César, para agradar os romanos. Está aí uma imagem de como seria o seu palácio e o pretório romano. Aí estava preso o apóstolo Paulo. E ele ficou 2 anos ali, esperando a justiça, sendo enrolado por Félix. Félix queria dinheiro do apóstolo Paulo. Quando ele ouviu no discurso, na sua defesa, que o apóstolo Paulo trazia recurso das igrejas da Grécia, da Macedônia, para suprir os judeus, aí Félix falou, tá, é uma oportunidade de eu pegar dinheiro desse cara também. E ficou lá 2 anos cozinhando o apóstolo Paulo para ver se tirava alguma coisa e viu que Paulo não tinha nada, né? Todo o recurso já tinha sido entregue para os judeus. Aliás, Paulo foi muito sábio, né? A primeira coisa que ele fez quando chegou em Jerusalém, depois de tomar volta se purificar, foi encontrar os apóstolos, né? Entregar ali as ofertas, trazer um relatório das grandes coisas que aconteceram na terceira viagem. E agora ele está aí em Cesareia. E como acontecia muito no Império Romano, existiam trocas de governadores. Então, de Félix, agora o poder passa para Festo. Então, Atos 25, versículo 1, diz assim: tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Olha que loucura, né, Bispo G? Como é que pode
alguém que se diz servo de Deus, alguém que adora a Deus, que tem aliança com Deus, desejar um julgamento em Jerusalém para, no caminho, colocar ali uma armadilha para matar o apóstolo Paulo? Essa é a crueldade da religião, né? É verdade, porque se perceber o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo vai querer matá-lo. E também a lei que eles tanto cultuavam, um dos mandamentos era não matarás. Então, quer dizer, eles já quebravam todos, quer dizer, o Deus que eles adoravam nada mais era do que a religiosidade, né? Nós temos essa figura Pórcio Festo. Quem era Pórcio Festo? Bom, havia uma família chamada Pórcio, ele era um procurador da Judéia, na época do apóstolo Paulo, e dessa família, uma família muito tradicional, até interessante o nome dele, né? Porque Pórcio quer dizer porco, e Festo, festivo. Então, a família porco festivo. E ele, na época do apóstolo Paulo, ele ficou mais ou menos como um procurador da região da Judéia durante 1 ano e pouco. Então, alguém que foi ali colocado para governar, para estar ali à frente, e ele era alguém interessante, porque ele não era como seu antecessor, Félix, que era alguém altamente corrupto, ele era diferente, alguém que tinha assim, uma vida mais voltada para uma justiça. Ele, inclusive, né, teve muitos problemas para encarar, porque quando você tem um governo corrupto, potencializa muito aqueles que são malignos, aqueles que são criminosos e assim por diante. Isso era o que aconteceu, né? Então teve muitos levantes, sicários, pessoas que eram assassinos de aluguel, uma coisa terrível na época de Félix. A saída de Félix sobrou para ele, em 1 ano, pôr em ordem todas essas coisas. E ele foi uma pessoa muito capaz. Ele, inclusive, pôs em ordem muito desse problema terrível que havia, se esforçou muito, mas, infelizmente, ele não vai viver muito. Ele vai morrer ainda em posse, ele ainda era governador, ele era o procurador daquela região, quando, infelizmente, ele veio a morrer. Ele ficou 1 ano e pouco, na época do apóstolo Paulo, como governador daquela província. E nessa mesma época, segundo a história, quem foi executado foi Tiago, irmão de Jesus. Então, esse é um dado assim, muito importante, porque, né, nós falamos muito a respeito disso, né? A anarquia, a falta de governo. A falta de alguém se posicionar no governo dá às pessoas fazerem o que elas querem. E com a morte de Festo, houve um hiato, onde não tinham sido colocados nenhum procurador. E nesse ato, vejam como eles são malignos, os religiosos. Eles aproveitaram essa oportunidade para fazer um julgamento pelo sinédrio de Tiago, o irmão de Jesus, e o mataram apedrejado. Imagina que ele foi apedrejado, morto, de forma totalmente cruel e contrária até à própria lei. Então, depois, isso até criou uma polêmica muito grande, porque houve até um outro levante de pessoas justas, porque sabiam quem era Tiago, o quanto ele era um homem idôneo, uma pessoa que só praticava o bem, mas, infelizmente, nós sabemos que onde há um ambiente de corrupção, as pessoas que são menos valorizadas são as que se comportam de forma santa, mas que a realidade também, o futuro desses que fazem o mal, é um só, né? Porque o diabo vem roubar, matar e destruir. E de repente aí Tiago, alguém tão importante, uma pessoa de uma expressão tão grande do evangelho em Jerusalém, é morto na ausência de um governo. Que coisa, né? E realmente Paulo ter encontrado Tiago quando chegou da terceira viagem missionária foi praticamente uma despedida também, né? Porque provavelmente foi a última vez que o viu, depois foi preso, ficou 2 anos em Cesareia, depois agora no governo de Festo, Festo morreu jovem, Paulo também sabe que vai para Roma, então também foi um último momento. É tão forte isso, porque Paulo anunciou várias vezes, quando ele estava ali em Mileto, falando com os efésios, quando ele chega em Jerusalém, que era realmente a última vez que ele veria todos os irmãos, porque ele já sentia, né, que o deadline dele era em Roma. E ele vai enfrentar uma personalidade terrível em Roma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Vamos ler o versículo 4. Festo, porém, respondeu: achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele:
os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Sabemos que Festo era um governador muito hábil. E ele percebeu que trazer Paulo de Cesareia para Jerusalém não era uma boa. Então, ele não queria desagradar os judeus. Então, ok, vocês querem que ele seja julgado, vamos embora, vamos resolver isso aí. Eu vi que Félix ficou enrolando e tal. Mas ele também já sabia, ou pelo menos já tinha estudado, que aquele caso era esquisito. Falou, bom, vocês têm alguma condenação? Vamos lá, vamos para Cesareia. Quando fala descer, gente, é que Jerusalém fica numa região muito alta. Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. Então, Cesareia fica no nível do mar. Então, por isso que é o termo descer, né? As pessoas falam, como descer se é para o norte? Né? Mas eles tinham esse costume de dizer por causa de relevo mesmo, tá? Questão de relevo. Então, ele fala, bom, vamos para Cesareia e lá vocês o condenam. E realmente aconteceu. Agora, por que ele optou por Cesareia? Então, uma das coisas que você colocou já é importante. Primeiro, Dani, porque ali era um local, vamos dizer assim, um pouco mais isento. Então, Jerusalém era, vamos dizer assim, uma capital religiosa, espiritual, e, obviamente, aquilo que era tendência dos religiosos era querer matar Paulo. Então, não só para proteger Paulo, ele tinha acabado de chegar, mas, obviamente, já tinha ouvido falar das denúncias, era um homem justo, mas também para evitar problema, né? Porque ele também tinha consciência que se, de repente, ele leva Paulo para lá, para Jerusalém, começa todo aquele processo, o levante, tudo aquilo que Jerusalém estava acostumada a viver. Então ele preferiu, era um local mais isento, mais gentílico, né, onde havia ali uma cultura um pouco mais romanizada, então era muito mais prático até para ele julgar, né, porque ali ele ia para exercer um julgamento, então seria até mais cômodo e mais favorável para ele também. Até porque 30 anos antes, Pilatos ficou nessa situação. Eu acho que se Pilatos tivesse feito um julgamento fora desse burburinho todo, poderia ter sido diferente o fim de Jesus. Tudo bem que a vontade e o plano de Deus era que acontecesse tudo daquela forma. Mas fato é, Pilatos foi pressionado pela situação. É isso mesmo. Porque ele percebeu que não tinha acusação real contra Jesus. Ele falou assim, mas eu não vejo nenhum crime, eu não vejo nenhum mal nesse cara. A palavra fala que Pilatos ficou tão desesperado que ele queria já tirar Jesus dali, falar, quero livrar desse cara. Ainda mais pelas coisas que Jesus foi respondendo para ele, né? Então ele começou a ter medo e tudo mais, quero tirar esse cara daqui, vamos dar um jeito, pelo amor de Deus, tirar esse cara daqui. Só que ele se viu numa situação muito acuado, né? O povo lá fora, a incitação por parte dos sacerdotes, dos fariseus e tudo mais, não tinha saída. Saída para ele foi o quê? Lavar as mãos, né? Então, lavar a mão significa voto em branco, né? Dou meu voto para vocês. Eu acho que até se fosse mesmo em Cesareia, a situação seria um pouco diferente, né? Porque ali ele teria uma autonomia maior e ele não estava tão preocupado em desagradar ou não aos judeus no contexto do que era Jerusalém. Mas fazia parte, né, da palavra profética. E Festo era hábil. Festo pensou assim, bom, se Félix está segurando esse cara 2 anos aqui em Cesareia, não executou até agora, tá estranha essa história. Qualquer um ia pensar. Por mais que não tivesse conhecimento de toda a história tá estranha. Então imagine, se você está lá em Jerusalém, com todo esse ambiente, de repente você se torna favorável a Paulo, é complicado demais. O cara hábil falou, vou trabalhar no meu terreno. Ele acabou de chegar, na minha área, né? Ele acabou de chegar, um preso que estava há mais de 2 anos lá detido, que não havia uma condenação, nada, uma coisa que ficava meio assim, flutuando. De repente ele vem e ele que vai bater? Não, ele sabia que não era ambiente para ele. Vamos ver o que rolou então, versículo 7, diz assim, comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar, ou seja, acusavam, mas não tinham provas. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então,
Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu ao Paulo: ora, é aquela coisa, né? Você não tem pecado, então queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Dá só uma paradinha aí, bispo, já é interessante isso. Porque ele pega também o que Paulo falou, ele se vê naquela situação assim, bom, o cara não tem crime, não tem prova, e agora, porque eu preciso do favor também dos judeus, eu quero ter paz, porque essa região mais atribulada do Império Romano, e de repente ele precisava assegurar o apoio, e aí ele fala para Paulo: bom, se você não tem pecado, já que está tudo bem, já que está tudo certo, já que ninguém tem prova, então vamos para Jerusalém para você lá ser julgado. Então ficou uma situação complicada, porque Paulo se viu assim, bom, se esse cara, sabendo que não tem provas, não quer me dar favor aqui e que já tendencia a ir para o lado dos judeus, eu em Jerusalém, com certeza vou ser penalizado. Injustamente eu vou ser penalizado. Então isso é um detalhe importante para nós entendermos agora qual vai ser a decisão de Paulo. Porque Paulo se viu acuado. Paulo falou, não estou agora, fiquei realmente numa situação sem saída. E Festo no jogo de Romanos, jogo político. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Ou seja, eu quero ser julgado aqui, vocês não querem me julgar? Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Olha aí, Bispo G, decisão difícil do apóstolo Paulo. A gente já vinha falando em vários momentos das viagens que Paulo sempre tinha uma carta na manga. Eu acho que essa era a última. É verdade. Essa era a última. Ele estava ali, cidadão romano, já estava sendo julgado num tribunal romano, viu que não ia ter saída, viu que ia sobrar de ir para Jerusalém e falou: não. Todo o tempo a minha decisão é ser julgado pelos romanos, porque ficar na mão dos judeus vai acabar com a minha vida e vai impedir que eu cumpra a vontade de Deus. O plano de Deus é eu ir para Roma. Se esse for o caminho, então é esse que eu vou trilhar. Então, o que é apelar para César, Bispo G? Bom, a realidade, né, que o ambiente que todas as províncias viviam eram ambientes de pressão. Primeiro que ninguém tolerava muitos romanos. E por não dominavam o mundo inteiro da época, eram violentos, e tem todo vamos dizer assim, uma estrutura violenta, um domínio do mundo inteiro, então eles tinham um parecer. Se há muita pressão, se eles vão ser tendenciosos contra os romanos, eles não podem ficar lá um romano sujeito a um julgamento de uma província. Então, por isso que poderia apelar. E também, até no caso dele, porque ali havia até um termo de condenação que poderia levá-lo até a morte. Então, era um nível muito mais elevado, ele era um cidadão romano e ele podia apelar, nesse caso, para César, para que houvesse um julgamento correto de um cidadão romano e não como estava sendo lá alguém que religiosamente poderia ser entregue na mão dos judeus. E aí, com esse direito, ele suscitou, pediu e não tinha mais o que falar, porque a província deixa de existir em termos, até ele que era um procurador romano, ele tinha que se submeter a algo que foi colocado por Paulo. Agora é César, então ele já pôs na instância de César. Então o próprio procurador não podia de maneira nenhuma revogar uma autoridade que veio de Roma diretamente. Aí ele teve que se submeter. Então já que você vê, vai para lá mesmo, tinha jeito. Tem dois termos no latim que eles usam, né? Quando você apela para César, tem a apelação, que é quando já foi decidido pelo tribunal a execução, e aí ele apela porque ele quer, vamos dizer assim, como se fosse uma outra instância, né? Aqui no Brasil seria assim. Já ele não apelou, né? Ele provocou, o termo é provocar, né?
ele provocou que seria algo assim, não foi decidido ainda, não teve realmente uma decisão por parte do procurador. Então, por não ter essa decisão, ele provoca a decisão do imperador, tá? Então, são duas coisas pela lei romana diferentes. E ele viu também que o cara não dava a sentença, ficava aquela coisa. Então, eu vou provocar, eu vou apelar como um sentido de provocação para eu ter uma decisão. E, na verdade, ele está ganhando tempo, ganhando dias, anos de vida, porque a gente sabe também que na mão do imperador ele vai sofrer. Agora, o ponto, Bispo G, é que isso foi muito bom para Festo. Isso foi muito positivo. Acho que era tudo o que Festo queria. Queria um desfecho assim, gente. Tipo assim, bom, os judeus não vão poder reclamar porque o cara é cidadão romano, agora está na instância do imperador. Então, eu não tenho mais nada a ver com isso. Então, eu não vou desagradar os judeus, também não vou executar um cara inocente, que é cidadão romano, então está tudo certo. Então, acho que Festo ficou muito feliz. É que ele nem discute muito com Paulo. Ah, você quer ir para Roma? Então, você quer ir para César? Então, para César você vai. Eu estava até pensando, né, Bispo Dani, porque a situação para um romano era essa. Mas parou para pensar, se Paulo não fosse o cidadão romano, ele já tinha dançado. Então, veja quanta injustiça era praticado no Império Romano dentro das províncias. Porque eles agiam como eles bem queriam. Ainda que houvesse uma interferência, a gente vê o próprio Festo, que era alguém ainda justo, entre aspas. O próprio Festo também já estava meio que lavando as mãos e jogando Paulo na mão dos judeus lá em Jerusalém. Então, eu imagino quantas injustiças, quantas pessoas morreram nas mais variadas províncias por causa dessa malignidade que é a política, né? A política ruim, a política corrupta, né? Olha que o pensamento do romano sobre essas províncias, ainda mais que eles olhavam a região da Judéia, a região assim, eles chamavam de Palestina, né? Conjunto de províncias ali, como um lugar para eles até miserável, assim, porque para eles não era um lugar, vamos dizer assim, de um grande de recurso, vamos dizer assim, não era uma província rica. Verdade. É diferente você pegar uma província da Macedônia, da Galácia, da própria Grécia, quer dizer, são províncias muito rentáveis para o Império Romano. Aquela região, para eles, ainda mais Galileia, por exemplo, Galileia era fim do mundo, para eles era o lugar mais miserável do Império. É o pensamento de romano, gente, né? Que vivia na luxúria de Roma, tudo aquilo, né? A sabedoria de Alexandria. Quer dizer, para esses caras, Palestina era uma pedra no sapato. E que toda hora tinha revolta religiosa. Então, quer dizer, já não dava muito lucro. E ainda tinha bagunça toda hora. Então, eles também não queriam nem saber, sabe? Olha, o que puder evitar de conflito eu vou fazer. Se é justo ou não, eles iam lá, ó, e executavam, né, Bispo G? Então, era a cabeça do romano, esse era o discurso de romano. Vai lá, executa, resolve, acabou a baixaria, acabou a briga, todo mundo fica feliz, o imperador não reclama também que as coisas estão bagunçadas por aqui. Então, o objetivo deles era controle, domínio absoluto. Tanto é que essa era a figura que Daniel teve como revelação do Império Romano, né? Um animal fortíssimo, violento, lá em Daniel capítulo 7, né? O quarto animal, quarta besta. Um bicho que era uma mistura dos outros três, violento, né? Que devorava tudo, com dentes de ferro, que quebrava tudo, quer dizer... exatamente o que Roma era. Né? Essa força que destruía tudo para a manutenção do seu poder. E isso vai se perpetuar, tá? Vale dizer que, mesmo que o Império Romano, na Idade Média, tenha se dividido entre o leste e o oeste, né? O ortodoxo bizantino com o catolicismo romano, ele se dividiu. A lógica, a prática é a mesma, tá? Domínio, força para a manutenção do poder, para continuar estabelecendo seu domínio. Então a gente vai ver na Idade Média o clero com essa prática, negociando com a nobreza sujeita à santidade da igreja e tudo aquilo lá. As indulgências, tudo para quê? Manutenção de poder, ok? Vamos lá, vamos ver quem vai chegar
Eu comentar? queria um detalhe, porque você falou sobre Daniel, né? E veja como a palavra de Deus ela é muito interessante. Porque a gente percebe que até a época da Grécia, então a Grécia já era, no período de Daniel, um reino que estava começando a prosperar, porque já batia de frente com os persas, assim por diante. Então, era conhecida, ouvido falar, mas Roma, na época de Daniel, não tinha expressão. Na época de Daniel, daquela região eram os etruscos, eram outros povos. Então, Roma ainda não tinha seu potencial. E é incrível como ele descreve os 3 animais muito parecidos com aquilo que era uma cultura que ele conhecia. Mas quando ele fala de Roma, até pelo fato dele desconhecer espiritualmente, porque até aquele momento não existia esse império. Ele fala de um animal diferente dos outros, que pisa com garras de ferro, dentes de ferro, e ele não conhecia, porque Roma não tinha expressão na sua época. Até nisso, a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Verdade. E fala, por exemplo, que a invasão romana são os barcos de Quitim, né? Fala que vem de Quitim, né? Então é muito, muito doido mesmo, né? Quando ele fala ele tem toda a visão do que vai vir durante o domínio grego, né? Que são os capítulos 11 e 12, e aí ele fala, né, que de Quitim virá, que é a região exatamente da Itália, né? Alguns que vão acabar com esse domínio grego. Então, o livro de Daniel é um livro incrível, né? Porque é um livro que trata ele consegue ir, vamos dizer assim, ele consegue ter esse alcance desses 4 grandes impérios que dominaram o final da antiguidade. Então, é incrível, mas isso é outra aula, né, Bispo? A gente começar a falar de Daniel aqui, aí é verdade. Vai ser uma loucura. Aliás, no YouTube tem, né, todas as nossas aulas de Daniel, todas as visões. Vai lá, assista, que é uma grande bênção. Vamos lá, versículo 13, galera. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Vamos lá, Bispo G, 2 figuras surgem na história. Agripa e Berenice. E olha, próxima aula que nós vamos estudar o capítulo 26, nós vamos ver o discurso de Paulo, e é fera, e coloca a Agripa em desespero, né? Algumas revelações ali, pesadíssimas de ordem pessoal. Vamos lá, quem era o rei Agripa, Bispo G? Bom, é mais alguém da família Herodes, né? Então, Herodes Agripa II, ela é ele, e foi um filho de Herodes Agripa I e Cipros, né? Que era uma pessoa daquela região também, ligada à família, e o imperador Cláudio fez dele o tetrarca das províncias, né, de Filipe, onde você até comentou um pouco, né, Cesareia de Filipe, e também Lisânias, que era uma região um pouco mais ao norte. E ele recebeu o título de rei, né? Como ele tinha já essa herança voltada, né, para os Herodes, ele recebeu esse título de rei. E ele expandiu a cidade, né, de Cesareia de Filipe, fez ela prosperar muito, e até mudou o nome dela, né? Porque aquele local era um local consagrado a César, mas mais para frente ele vai mudar o nome, né? Porque ele ainda tem uma vida aí longa. E na época de Nero ele vai chamar aquela região de Nerônias. Então já percebemos que ele é alguém que é um tetrarca, mas ele tem um vínculo muito grande com quem? Com os Césares. Então uma pessoa que tem uma influência muito grande e que ele vai morrer lá para o ano 100, em Roma, tudo. Então uma pessoa muito forte, muito conhecida e que era até costume naquela época, quando tinha um determinado governador, um procurador, alguém, um tetrarca, um visitar o outro. Então ele vem do norte, onde era a região que ele atuava, e vem para visitar Festo nessa oportunidade. É interessante como a Palestina não era um lugar, vamos dizer, de riquezas, era um lugar estratégico geograficamente, perdão. Ele era estratégico porque, claro, conectava, está ali na conexão de África com Ásia e sentido Europa. Então, não tem como você não olhar a Palestina como uma região estratégica de domínio. E como esses reis da família de Herodes eram muito bem relacionados com os imperadores. É impressionante como eles conseguem, com tanta graça, né, com tanta política, manter aquilo que eles receberam de Herodes, né, do seu avô, do seu bisavô, dependendo da geração.
E nós falamos de Drusila, né? Que era irmã. Quer dizer, todo esse povo aí, né? Espertinho, né, Bispo G? Sem dúvida. E além de ser esperto, eles, como tinham essa proximidade com César, eles procuravam ficar à frente de províncias que não tinham muito problema. Então é interessante, você vê, ele, tetrarca, tem uma origem, entre aspas, real, vinculada aos judeus, mas ele não quer ficar com os judeus, não. Ele vai lá para o lado da Síria, a província um pouco mais acima, no norte, onde não tem conflito, onde não tem situação ruim. E aí mandam quem? Festo, que é alguém que é um procurador romano. Vai lá para o lugar que está quente, que a coisa vai pegar. Tem jeito, tem que ser romano para... Muito bem. Uma outra figura, Bispo G, é Berenice. Né? Nós temos aí uma imagem que tem os dois bustos de Agripa II e Berenice. Então, esses dois bustos, muito interessante. Algumas coisas que ainda nós temos acesso aí pela arqueologia. Quem era Berenice, Bispo G? Berenice também, ela é chamada, né, Júlia Berenice, ela foi uma filha também de Herodes Agripa I. Então, ela era irmã do rei Agripa, né, desse Agripa, né, que é Agripa II. E ela foi casada com seu tio, olha que interessante como eram as tramóias dessa família, né? Então ela era casada com um tio dela chamado de Herodes de Chalcis, e após a sua morte ela foi viver com seu irmão Herodes. E alguns atribuem e até suspeitavam que eles viviam incestuosamente, porque mesmo sendo irmãos obviamente do mesmo pai, poderiam não ser da mesma mãe, mas que eles viviam muito próximos, caminhavam juntos, reinavam, entre aspas, juntos. Então, houve muitos comentários, nunca ninguém, entre aspas, provou nada, né? Porque também provar contra alguém que é autoridade é perigoso, né? Mas eles, segundo o que se conhece, eles viviam de forma incestuosa. Vamos ver então o que vai desenrolar aí dessa visita, versículo 22. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores, que seria mais ou menos como os tribunos, né? Que a gente tinha falado, os comandantes, e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Agora ele admitiu também, na vez de judeu não vai falar isso, né? Mas para romano fala. Contudo, a respeito dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. E aí vai vir o capítulo 26, que nós vamos discutir na próxima aula. Bispo G, nós vemos agora um momento complicado para Festo. Você vê que o jogo vai virando, né? Muito. No primeiro momento, Festo estava aliviado. Nossa, agora estou sem judeu para me preocupar, porque o cara apelou para César. Pronto, tem o apoio dos judeus. Resolvi o meu problema provinciano, que está sob o meu domínio. Só que o cara que era cidadão romano apelou para César e não tinha acusações com provas. E aí, Bispo G, o que esse cara vai escrever contra Paulo? Assim, Nero, tudo bem? Estou te mandando um cara aqui que os judeus não gostam, mas assim, não tenho prova, não tenho nada, não tem... Quer dizer, começa a bater um desespero num cara desse e fala, bom, vou trazer alguém da região, né? Já que a Agripa tá vindo, aproveitar esse cara que conhece toda essa loucura religiosa e tal, para me ajudar, para me dar uma opinião, para me dar uma luz. Porque era uma situação muito complicada, né? É verdade, e assim, na boa, ainda bem que depois do tempo ele morre, né? Porque a realidade do que ele encarar,
seria difícil mesmo. Porque, primeiro, não tinham provas nenhuma. Depois a gente vai ver até as alegações, tem coisas que vão ainda acontecer. Mas a realidade é que ele realmente agora precisava de alguém que conhecesse a lei dos judeus, conhecesse profundamente toda a estrutura pela qual estavam acusando, para ver se tinha realmente verdade. Ele não tinha qualquer base para julgar e nem para remeter acusações, dizendo, realmente isso é válido, isso é intolerável, isso não pode, tá certo, vou mandá-los para lá. E também até pelo fato que não havia condenação, como você colocou, muita sabedoria, não havia ainda uma condenação. Então agora, aquilo que a gente acha às vezes, né? Parece sorte dele, mas não era sorte dele. Era a palavra profética que havia sobre Paulo. Sim. Que o Senhor ia colocar diante dos príncipes, dos reis da terra. Então, veja, não é uma coincidência. Por isso que eu falo, né? Aqueles 2 anos que Paulo ficou ali, que ele ficou sendo cozinhado lá, né? Cozido pelo outro, Félix, né? Fazia até parte de um propósito de Deus. Porque havia necessidade dele estar diante de Agripa. E, de repente, o rei Agripa resolve visitar Festo. Vou visitar meu amigo. Não, isso é vontade de Deus. Uau. É a palavra profética que foi liberada, que ele estaria diante de reis e dos reis da terra. E agora Paulo, coincidentemente, por curiosidade, porque se a gente olhar numa questão, vamos dizer, por parte de Agripa, Paulo não tinha uma grande expressão. Ele era um apóstolo, obviamente, com todo o poder e autoridade que a gente conhece no mundo espiritual, escreveu 1/3 do Novo Testamento, mas, politicamente, não tinha expressão. Mas tinha, sabe o quê? Uma palavra profética sobre a vida dele. Uau. Um transformador do futuro dele, a ponto daquilo que a palavra de Deus diz, que o coração de reis são como as muitas águas e o Senhor os inclina como Ele quer. Inclinou o coração do rei Agripa, inclinou o coração de Félix, porque havia um propósito de Deus que ele estivesse lá diante de César, mais um dos reis da terra. E interessante, quando ele chega, Festo fala para ele, olha, eu quero te apresentar um cara, que a Agripa, né, nem estava sabendo, era do norte, né, não estava ali no sul, na Judéia, um cara que todos os judeus querem morto. Então era algo curioso mesmo, né? Verdade. Por isso que a Agripa falou, eu quero ouvir esse cara, porque todo mundo quer esse cara morto, né? E esse cara ainda apela para César, ele é um cidadão romano. Pô, era uma história incrível, né? Eu quero ouvir esse cara. E esse cara não era qualquer um não, como o Bispo G falou, cara, era o apóstolo Paulo, meu. E aí, na próxima aula, você vai ver que o apóstolo Paulo vai fazer com a Agripa, vai moer a Agripa. Né? Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a defesa do apóstolo Paulo diante do novo governador romano da província, chamado Festo. Diante de Félix, Festo era, diferente de Félix, Festo era um governador mais justo e preparado, porém, queria também ter o favor dos judeus, evitando estes conflitos religiosos. Por outro lado, observou que Paulo estava sendo acusado sem nenhuma prova. Diante da possibilidade de ser julgado em Jerusalém de forma injusta, Paulo surpreendeu Festo. Ele apelou para César, o que, para Festo, foi bom também, pois se livrou de uma situação dificílima, a possibilidade de condenar uma pessoa injustamente para agradar os judeus. E assim descobrimos que o caminho para chegar a Roma seria enfrentar o terrível imperador Nero. Mas até seu julgamento, Paulo poderia produzir muito para o reino de Deus na capital do império. Festo precisava de um bom conselho antes de enviar Paulo ao imperador. Por isso, o rei Agripa veio a Cesareia para dar o seu parecer ouvindo o apóstolo Paulo em uma visita. Perfeito?